Só ter passado por ali, mano. Mas por outro lado, cara, eu vejo também um lado bom da parada. Por exemplo, há 30 anos atrás, ou há 20 anos atrás, sem a força da internet, era muito mais difícil se você não nascesse numa família de pessoas que trabalhassem com comunicação, ou pessoas que já estão tem bastante influência política e tal. Você não ia chegar ali na televisão, não. Você ia ralar muito para chegar na televisão. Silvio Santos, gente. Silvio Santos trabalhou na feira, hoje é o Silvio Santos. Olha, história do Silvio Santos não tem o que falar. Mas quantos Silvio Santos você tem? Poucos. São poucos, cara. Não adianta a gente querer achar que a história do Silvio Santos é linda, eu também consigo. Não estou dizendo que não consegue, mas não tem muitos Silvio Santos. Pode tentar cantar, meu irmão, pra ver. Agora você consegue. Entendeu? Você faz São Gonçalo, gente. São Gonçalo é um celeiro de artistas. São Gonçalo é um celeiro de artistas. São Gonçalo tem atores, São Gonçalo tem bons músicos, tem tudo. Você vê gente cantando na noite em São Gonçalo, você fala, caraca, como é que esse cara tá aqui na noite e não tá na TV? Entendeu? Mas porque se você não tiver grana, influência, ou então bons números, QI. Exatamente, QI. Se não for bonito, que tem essa questão ainda do padrão de beleza que todo mundo fala que não é assim. Tem assim. Mentira. Não, mas eu acho que hoje já deu uma melhorada. Deu muita melhorada, mas ainda é assim. As pessoas ainda olham o estereótipo, entendeu? A simetria. E compra o que você vendeu pra ele dele. A pessoa compra, não te conhece, mas se você vender pra ele, ele vai comprar o que você vender pra ele sem conhecer ele. Sim. Tem ainda isso tem também. muito isso. Né? E infelizmente, claro, é o que eu tô falando. Então a força da internet serviu para dar uma equilibrada. Porque aí acabou dando oportunidade para pessoas que talvez não teriam oportunidade. Exatamente. A TV ela teve que se render a essa força da internet. De acabar colocando pessoas na TV que ela não colocaria normalmente. Mas já a pessoa ela explodiu no YouTube. Não tem como esconder essa pessoa. Vai trazer audiência. Vai trazer, pô. Hoje a gente tava falando, né? No carro, né? A gente não vou falar o nome do artista, mas o mesmo artista que a Globo falou um tempo atrás, metendo malha, hoje teve que fazer, foi ontem, né? Foi ontem, fizeram uma matéria exaltando o cara, entendeu? Mas por que fizeram uma matéria exaltando o cara? Porque hoje a produtora do cara é uma das maiores que tem, então não vai falar? Tem que falar, né? Vai ter que falar, é mídia, né? É mídia, pô, é tem mídia. que falar. Entendeu? Então a internet teve e tem esse papel de dar força para pequenos comunicadores como nós que estamos querendo crescer aí. Senão também a gente não teria vez. Seria muito mais difícil. Com certeza. Aí, o Fabinho, conta aí então mais um pouco aí do podcast de vocês. Do podcast não se falava um pouco, cara. Teve alguma situação assim lá no podcast de vocês? Sempre tem, né? Situação sempre tem. Assim, é claro que deve acontecer aqui também, né, gente? O bacana de convivência. Convivência tem que ter briga. Não existe convivência sem briga, senão não existe intimidade. Você tá falando antes da gente? Tô falando da gente. Pra mim você tá falando dos convidados. Tô falando da gente. Não, já viu? Já viu casal que não tem briga? Não tem. Não tem como, pô. Se você não mas tiver... Mas desalinha meu chá, cara. Não dá. Se você não tiver, não significa que não tem intimidade. Eu lembro até, assim, só fazendo um parênteses, né? Teve um pastor que ele contou o seguinte, ele falou que uma pessoa chamou pra jantar na casa dela. E aí ele falou assim, não, vou jantar. Aí ele sentou à mesa, ela, o marido, o filho, aí ele sentado ali na mesa. Aí ele falou que a esposa virou pro marido e falou assim, amor, por favor, me passa o açúcar. Aí ele falou assim, então, já sei qual é o problema de vocês. Assim, tá faltando intimidade, porque a esposa falar por favor pra ele, tem alguma coisa errada. É verdade. Porque quando você não chega pro seu amigo, você não fica ali, por favor, pega. Para de graça, que tudo que eu te peço, tanto pra você quanto pra Nando, eu peço por favor, não peço, Nando? Pede nada, aí vezes claro não. Que eu peço. Às vezes sempre eu falo, por favor, obrigado. Eu tô falando assim, por favor também. Não, mas eu tô às vezes eu esqueço, eu falo pra pessoa, mas ó, por sim, favor. Sim, tá? mas eu digo assim, em via de regra, quando você cria uma intimidade, algumas coisas você já não faz mais. Às vezes, por favor, você deixa porque tá com você, é uma questão de educação e tal, mas
geralmente algumas coisas você já... Pô, se você tem intimidade, você já vai levando. É, entendeu? você que... Eu sou assim. Eu criei intimidade já eu não era, vou te meu irmão. expor que Já não, senta só pra aqui. poder, Eu tava pegando salgadinho ali da Renata, ali salgado. Gente, compra lá. É Renato Salgado, né? É Renato Gente, Salgado. Renato Salgado, salgado Já top, ouvi falar, entendeu? né, Pode dessa comprar marca. com ela lá. Pega aí o contato depois aí. Muito entendeu? bom. Top Vai tá demais, lá, bom demais. vai estar na descrição lá. Vai estar na Bom descrição demais, aí, bom entendeu? Então, tipo assim, é assim que funciona. Você vai pegando intimidade, você vai... E isso é uma coisa que a gente faz no podcast. Entendeu? Porque quando às vezes o convidado chega, ele chega, né, travado. Igual a gente chegou aqui, nervoso e tal. Chegou. Chegou? A gente tem que fazer esse primeiro bate-bola com o convidado quando chega. Aham. Porque geralmente o convidado chega, né, não sabe o que a gente vai perguntar e tal, aquela coisa toda, né? Não sabe se a gente vai deixar ele numa saia justa e tal. É, porque tem gente que não gosta, exemplo, falar sobre... Por exemplo, teve um convidado lá que ele não queria falar sobre a questão sexual dele. Que a gente sabia que existia, mas ele não queria falar. Não queria expor, né? É. Entendeu? Ele Tranquilo, é. É, direito tudo dele, bem. é. Terminou, ele falou assim, gente, eu dei pinta. Tinha convidado que... deu pena não, você deu mancha, a gente falou pra ele. Teve convidado que... tipo assim, a gente sempre pergunta, mas teve situações, né, que ficou climão, né? Exemplo, a gente levou... Não sei se pode falar. Fala o nome da pessoa? A gente levou o MC Parafuso, que é daqui... Eu não sei se você lembra dele, cantava no Daqui de Furacão, Niterói, que ele é dali do Preventório. Aham. Hoje ele é cantor gospel, mas ele cantou funk na época do Furacão junto com o MC Carol, de É Niterói. o Parafuso, na época do Parafuso. Então a sei. então a gente começou a conversar com ele, conversava. Aí a gente começou a perguntar sobre a Carol. Aí ele começou a falar e a gente começou a perguntar como é que era a situação dos dois e tudo mais, porque eles tiveram um momento juntos, né, na profissão. Aí a gente começou a perguntar, e a gente sentiu que ele tava ficando meio incomodado. Aí teve um momento que ele não aguentou, ele falou assim, eu não quero falar sobre isso. No meio do podcast, a gente tá bom, então vamos mudar de assunto. Teve situações que a gente tava entrevistando uma pessoa, a gente citou o nome de uma pessoa, assim, aleatória, que foi extremamente aleatória, porque o Misael nem passou pela cabeça dele que tinha existido alguma coisa. E a pessoa travou na hora. Aí a gente percebeu que tinha alguma coisa. Aí Aí a gente... Isso acontece. Quanto mais que hoje em dia o mundo É porque vocês é ao vivo, né? ao não, vivo. não tem como cortar. Hoje em dia o mundo Aí- tá chato pra cacete. Qualquer coisinha é mimimi. É. Entendeu? Né? tem isso. né? E é o que eu falo, opinião e opção, cada um tem a sua. Exatamente. Sim, sim. Opinião e opção, cada um tem a sua. Sim, Exatamente. a gente lá, a gente lidar com isso de uma forma muito tranquila, né? Também não tem. Eu sou, como já comecei falando aqui na live aqui, né, que tipo, eu sou cristão, mas quando você fala que você é evangélico, para as pessoas às vezes carrega aquele estereótipo de Sim, que, sim. tipo, será que tem preconceito quanto a isso, quanto aquilo, não sei o que e tal, e aí você vai tendo que conversar e falar e mostrar que, não, pô, o cara é evangélico, mas é tranquilo e tal, não sei o que. E fazer um podcast comigo. Entendeu? Porque o Fabinho, né, ele não tem problema em falar sobre a questão da homossexualidade, né? E a gente é tranquilo, entendeu? E a gente faz podcast junto, a gente sai junto, e, enfim, não tem problema nenhum. Mas se questiona, aproveitar logo faz pra tudo pegar. junto? A gente perguntar, Não, aproveitar pra pressionar tudo ele. junto não. Porque eu não aguento pensar um dia. já é o Existem suficiente. separações em vários momentos. Até porque não dá pra aturar Misael todo dia, entendeu? Mas assim, tem gente do lado de lá que acha que a gente se pega, mas não acontece isso não, tá, gente? Não existe isso, gente. Inclusive o Misael é casado. Sou casado. A esposa dele Deve maravilhosa. estar Um beijo assistindo pra aí ela. agora. Lívia. Entendeu? É sobre isso, mas existe. Não, mas até tudo, que né? isso também não tem muito problema não, né? Porque tem gente casada que não esquenta a cabeça, né? Mas esse é o caso. Não é meu caso não. Tava deixando claro, eu não falei nesse assunto. Não, é porque eu tenho que falar, porque senão mas o que tem a ver ele ser casado? Vai ter gente que vai não falar tem, isso, entendeu? tudo Então, bem. Hoje em dia tem muito mimimi, né, cara? Tem. Muito mimimi, muito... Você tem que Tem. ter muito cuidado com o que você fala. Às vezes Verdade. a pessoa, você tá brincando e a pessoa tá levando... às vezes ela tá levando ali na maldade e quando você menos espera tá com o processo acima de você. sim, tem. Sem você saber. Sim, E o que é isso aqui? E ué, eu nem lembro o que houve, mas... Mas é por isso que lá a gente poda muito essa questão do que a gente vai falar e justamente por isso que a gente pergunta pro convidado. Tem alguma coisa que não pode ser falada? Porque além, tipo assim, a gente vai levar um convidado lá, por mais que a gente queira um negócio assim, lógico que a gente quer
viralizar, a gente quer, tipo assim, polêmica, mas a gente quer que o convidado se sinta confortável e saia de lá bem com vontade de querer voltar, entendeu? A gente não vai ficar tentando tirar coisa dele que ele não quer falar, entendeu? Verdade. Então a gente tenta passar. E lá a gente fala sobre tudo. A gente fala sobre. A única coisa que a gente não toca muito é política. Por Mas enquanto, né? A gente evita. A gente evita. É bom Mas a evitar, gente... né, cara? É bom evitar pra não ficar uma A gente, coisa mais... aqui a gente não fala sobre política, mas a gente traz os políticos aqui. Então, a gente não levou lá no podcast porque a gente vai chegar um momento que a gente vai falar. Tipo, você dialogando com a pessoa, você vai falar. Porque, exemplo, a gente até falou da questão da Benny. A gente queria levar a Benny, porque eu acho, assim, uma pessoa, uma personalidade muito forte. Sim, assim. sim. E pela questão da transexualidade, pela questão do racismo. Então, mas em um momento ou outro a gente vai ter que entrar, porque ela é uma vereadora. Aí em um momento ou outro a gente vai entrar na questão da política. Sim, então é inevitável, entendeu? Então a gente tenta, né? Porque tem tantos assuntos que a gente pode abordar e tentar evitar isso, pelo menos nesses primeiros momentos, né? Já que a gente não está trazendo nenhum político, né? E só se a gente for trazer ela, a gente tenta evitar. Mas também não teria nenhum problema em falar também não, entendeu? Não, sim. É o que eu tô te falando, a gente respeita a diferença, entendeu? Eu tenho alguns pontos de vista que o Fabi não tem, entendeu? Que a gente diverge em pontos de vista, mas isso não atrapalha no nosso dia a dia, na nossa convivência. Eu acho isso legal, entendeu? Eu acho que dá pra ser assim, dá pra você conviver, com certeza, entendeu? Com pontos de vista diferentes. O problema na sociedade hoje é que as pessoas têm pontos de vista diferentes e querem impor às outras aquele ponto de vista. Aceitar o ponto de vista dela. Entendeu? E aí complica, aí começa a dar errado, entendeu? E aí começa a dar aquelas brigas de família, aí um não quer falar com o outro, e quando é só por aí, ainda vai, né? Quando não parte por sai do violência. O problema é esse, o problema é conforme você foi criado, cara. A diferença toda é essa. Já falei que Aí surge a ideologia, entendeu? Conforme você foi criado na sua casa. Sim. Entendeu? Hoje em dia as pessoas querem mudar a forma que você foi criado. Aí fica ruim. Bate de frente. Sim. Não tem jeito. Mas é o que eu tô te falando. Por exemplo, eu acho que você consegue ser conservador do jeito que... Eu fui respeitando. Criado, eu fui criado de uma forma conservadora. Meus pais, né, podem até estar assistindo a live aí, eu fui criado de um ambiente conservador. Um ambiente cristão, conservador, de família de pastores e tal. Mas isso não me impediu de olhar a vida, olhar o mundo e entender que existe diferença, de que eu preciso respeitar isso. Mesmo que a minha concepção de realidade, de vida, até religiosa, pense de forma diferente e tenha uma construção diferente sobre aquela condição. Porém, isso não me exclui de viver em sociedade. Isso não pode me excluir de viver e conviver com as pessoas. O problema é que é difícil você ter essa mentalidade de forma coletiva. Porque quando chega para as outras pessoas, geralmente elas falam assim, não, eu tenho meu ponto de vista, a minha concepção religiosa é essa, então eu não ando com você porque você tem essa. Ou então eu falo com você, e aí começam essas diferenças, entende? Então como se a gente entender que a gente precisa respeitar, e que se eu entendo, e que se a minha concepção é essa, eu vou viver assim, mas eu não preciso impor a você viver assim, eu não preciso impor a você viver assim, e nem te respeitar. E nem de respeitar, e não querer que você também... Não, você tem que ser do jeito que eu sou. Não é assim, cara. Impor, né? Entendeu? O problema é esse proselitismo de querer que o outro seja, entendeu? Aquilo que eu reverbero e tenho como concepção de vida para a sociedade, que é certo, é um problema. Aí que gera os problemas, entendeu? Eu falei pra você, eu fui criado de uma maneira. Sim. Aí eu tô com 50 anos agora. Você acha que um político da vida... vai querer me mudar agora? Não vai me mudar? Difícil, né, irmão? É difícil. Né? É claro. Mudar com a ideologia, não sei o que, eu sei que passar a mão no bandido, dar uma bandeira pro... Não. Entendeu? Sim, entendo. Eu vou ser do jeito que eu sou, cara. Sim. É o que eu tô falando. Existem essas diferenças, né, que a gente tem dentro da sociedade, que eu acho que assim, é totalmente normal. É normal. A gente tem ponto de vista, criação diferente, então você vai ter
Você vai ter divergências que são naturais, você vai ter embates que são naturais, você vai ter reflexões diferentes que são naturais. Tudo isso é muito natural, porque se todo mundo pensasse igual, seria chato. Com certeza. Se todo mundo pensasse que a vida fosse... Se todo mundo pensasse que a vida caminhasse da mesmo jeito, não seria legal. O legal é essa diferença. O problema é que a diferença não pode virar um embate, entendeu? Um embate entre pessoas e limitar a nossa convivência. Eu acho que isso não. Você pode... eu acho que eu posso conviver, por exemplo, eu convivo com pessoas que são partido de extrema-direita e com pessoas que são esquerda. Entende? E eu não tenho nenhum problema contra isso, entendeu? Eu convivo, trabalho, converso, dialogo com eles e dialogo com quem é de esquerda e quem é de direita. Tranquilo. Eu tenho foto no meu Instagram com Gabriel Monteiro, que é de direita, e tenho foto com Priscila Canedo, que é do PT, entendeu? Eu falo com o Romário Jeff, com o professor José Mar, que é do PSOL, então não tem problema com isso. São pensamentos completamente diferentes, eles se divergem totalmente. Sim, eu também entende? Mas eu acho que conviver, gente, em sociedade, é isso. Entendeu? Respeitar. É respeitar o outro. É respeitar. Exato. Porque eu acho que assim, todo mundo tem seu ponto de vista, todo mundo tem o seu lado bom e dá pra você extrair coisas boas e coisas que vão trazer benefícios comum. Entendeu? Então, às vezes eu posso olhar pro seu lado e ver que o que você tá trazendo pode ser ruim. Tem um malefício dentro daquilo que você tá trazendo. Mas você pode ter um outro ponto de vista que vai melhorar aquilo que eu tô pensando e que juntos a gente consegue chegar em um objetivo. Entendeu? Que talvez não seja aquilo que eu queria, e nem seja aquilo que ele queria, mas no final vai ser bom para todo mundo. Para todo mundo. Então, é o que eu tô falando. Quer dizer que você é da igreja, né? Quer dizer que você nunca olhou uma outra doutrina e falou assim, caraca, essa doutrina é assim mesmo, não sei o que, você ficou perplexo. Dentro da religião? Da religião. Ah, toda hora. Então, você fica perplexo, caramba. Fico. Te dá mais tem, caramba. Você fica, né? Fico. Mas consigo conviver, mas eu Consegue, fico. mas, pô, eu fico. Vejo quantas coisas aí. Doideira. Quantas coisas acontecendo. Tem umas então, outras coisas também. Tirando a religião, quantas coisas que a gente fica. Não, tô falando. Porque dentro do meu meio, por exemplo, eu vejo que muita gente usa da religião pra tirar dinheiro dos outros, pra roubar, enfim, pra usar da malícia. Eu vejo isso, entendeu? Alguns, assim, eu até respeito de longe, não consigo nem conviver tão perto. Não te dão 7-1. Não te dão sua roupa. Mas assim, cara, faz parte, eu acho que assim, todo ambiente da sociedade vai ter isso. Não tem jeito. Não vai ter jeito, porque aonde houver um ser humano, vai ter um problema ali, cara. E a gente vai ter que lidar com isso. Não existe perfeição em lugar nenhum. É verdade. Enquanto a gente tá aqui, não vai existir perfeição. Agora, vai ter que existir os contrapontos. Entendeu? Se existe, por exemplo, se existem os pastores que roubam e que usam da fé para manipular pessoas, existe aqueles que querem fazer sério, que estão ali para servir a Deus. Entendeu? Assim como existem os padres que estão ali para cuidar, e existe aqueles também que estão ali que fazem besteira, entendeu? Então existe o pai de santo que está ali, que cuida de pessoas, que ajuda, que vai lá, e existe o cara que é malandro. Mas a religião... Então todo lugar vai ter. A religião não foi seu caráter, você já nasce com caráter. Já nasce com caráter, Exato. isso aí, perfeito. Já nasce com caráter. Mas a questão da crença, né? É isso aí. Ele falou também a questão do... que eu queria falar... a questão da informação, né? Porque, tipo assim, a gente cresce, obviamente, a gente tem a nossa criação, a gente cresce com a cabeça, com aquilo ali que a gente é passado pra gente, a questão... Mas também hoje em dia tem a questão da informação, né? Hoje, com a internet, você tem informação sobre tudo. É, verdade. Você tem informação sobre tudo. Você também vai agir daquela forma se você quiser agir. Porque você tem informação daquilo dali. Acho que hoje também, como um objeto, as coisas se atualizam. Antigamente a gente tinha uma televisão, era aquela televisão enorme, grandona, que mal cabia na mesa. Hoje a gente já tem uma televisão LCD, um negócio smart. Então, acho que também algumas coisas são questão de formação. A gente tentar adquirir, né? Tem gente que quer forçar você a comer churrasco no Natal. Olha bem que bora. Entendeu? Tem gente que gosta, né? Tem churrasco vamos respeitar, dia, meu irmão. Mas... dia, churrasco pra comer Natal, pô. Eu ouço música de carnaval a hora que eu tenho vontade. Exato. Eu gosto de música. Você ouve, moço. Você não é forçado a alguém ouvir. Tá. Entendeu? Pô, essa besteira sua comer peru no Natal. Você vai ouvir, é besteira sua. Entendeu? Eu sei que agora o negócio tá bom. Agora... não que antes estivesse ruim, né? Brincadeira. O negócio tá esquentando. Mas assim, ele falou uma coisa interessante, né? E aí eu acho que a Constituição que diz, né, que o direito
De um termina quando começa do outro. Sim, e tal. sim. E aí, quando a gente fala assim, comer churrasco no Natal, tem quem goste. Tem quem gosta. Entendeu? Aí você vai comer carne na Semana Santa. Mas tem quem não entenda dessa forma e come. Aí você obriga todo Tem mundo que a não respeitar. comer carne? Esse que é o problema. Não, passas, vamos fazer uma campanha aí, 100 passas no Mas Natal, aí- né, por favor. Mas, pode ser 99, enfim. Eu não peguei não, as piadas de miséria são ruins mesmo, mas aí... Mas você falou 100 passos no Natal, eu falei, pode ser 99. Você que não entendeu. 100 passas, 100. 1, 2, 3, 4, 100. Não, mas entendeu a parada que eu falei contigo? Não, entendi. A pessoa entendi. come churrasco e quer te forçar a comer churrasco. Sim, Você sim, come, sim. irmão. Eu Mas como aí- churrasco outro dia. Isso aí. Mas o que eu quis dizer Ultimamente não dá entendeu? pra comer churrasco, não. Hã? Não tá Ultimamente dando. não dá pra comer O churrasco, máximo não. uma asa, um 38 quilo de reais alho. um quilo, né? Mas enfim, assim, eu quis dizer que se você pega e fala que todo mundo, por exemplo, não vai comer carne porque é Semana Santa, aí você transforma, você já tá impondo alguma coisa. Imagina se a gente não tem isso, né? Nosso país é laico e tal, e a gente né, cada um tem a sua fé, então, mas imagina se fosse assim. Sabe Comece a ser assim, aí a gente viraria um Oriente Médio da vida, sabe né? onde eu como essas coisas, irmão? Na minha casa, sabe por causa de quê? Eu não incomodo ninguém. É na minha casa que eu como, tem minha doutrina. Mas da aí minha é que casa, tá, e pronto. é o seu Não vou direito. ficar debatendo com fulano. Sim, que sim, não é quer, o que a gente fala, o direito de um começa onde É outro isso aí, meu termina. irmão. Vou pra minha O seu casa. direito é dentro da sua casa. Isso aí, irmão. Entendeu? Mas ele ouve o samba e bota no de volume por quê? Porque ele obriga, ele vai obrigar os outros a ouvir junto com ele. Ai, gente. É Fala aí, sobre Fabinho. isso. Só pra finalizar aqui, né, que vocês já estão aí no negócio do tempo, pra avisar, gente, que dia, não sei o dia ainda, entendeu? Mas tá tudo bem. E final de março eu vou estrear uma peça, Adolescente Sim e Daí. Muito provavelmente vai ser no Teatro Princesa Isabel, lá em Copacabana, ou... É essa que você vai estar pelado? Não, essa foi a gravação do Essa filme. que a gente Ah, vai ganhar tá. convite, hein, Marcelo? Tá vendo? Não, vai Show ganhar de bola, convite. show de bola. Pra ver ele pelado? Não, a pelada foi o filme. Caraca. Você viu ele pelado, José? Não. Enfim. Vai, Ainda Fabinho, bem que vai, tem Fabinho. cortes. Então, muito provavelmente vai ser um teatro Princesa Isabel. Então, acompanhe a gente nas redes sociais. O meu arroba é o Fábio Silvestre, dele Misael Live, que a gente vai estar falando sobre tudo lá. Inclusive, vai ter coisas sobre o podcast, a gente está sempre postando. Quarta-feira vai ter podcast? Quarta-feira tem podcast, a parte 2 com o Carol Nunes, que a gente vai fazer parte 2. Que a gente pegou, no primeiro momento, a gente pegou a Carol Nunes casada, um negócio mais evangélico. Agora a gente já vai pegar a Carol Nunes solteiríssima, aprontando todas, cantando no palco do samba. Então a gente tem que falar sobre Ele isso. não vai cortar não, que ele falou, essa parada dele pelado, ele não vai cortar não. Vai cortar não? Vai Se deixar. der audiência, tá bom. Paulo, não corta não, Paulo. Ah lá, ele falou que vai cortar, já tá combinado aqui, ó. Ai, cara. Vai botar no título ainda, né? Ator pelado no teatro. Não, se der audiência, tá tudo Underline. certo. Thumbnail. Eu vou mandar um nude depois pra vocês botarem na edição. Ele vai mandar mesmo, hein? Então, beleza. Tá Pessoal, vendo, gente? Vocês falam que é óbvio que eu não quero. Brincadeira, vamos lá. pessoal, obrigado mesmo por ter vindo aqui na M2M, tá? Obrigado por ter aceito o convite. Fico muito feliz com a presença de vocês. Muito obrigado mesmo. Eu gostei pra caramba. Sempre que quiser, estamos aí à disposição aí. Entendeu? Se quiser ir lá também, pode ir lá, tá? Isso aí, tem que ir lá conhecer o nosso Receber, estúdio. conhecer nosso estúdio lá e tal. E, gente, pra finalizar, comam o salgado da Renata, tá? Renata bom, Salgado. bom demais. É isso, gente. Muito obrigado, tá bom? Queria agradecer a vocês mais uma vez. Agradecer no início e agradecer agora no final. Muito obrigado pela oportunidade. E para as pessoas também entenderem que não existe essa questão de rivalidade, né? Porque a gente faz um podcast, a gente está aqui no podcast. Então Não, é um entendi. ajudando o outro. Isso. Entendeu? Então não existe essa questão de rivalidade. E a gente vai receber também lá eles. Sim. E a gente. claro. E é sobre isso, gente. Então interajam aí. A gente precisa do engajamento, olha. A gente precisa aí do like de vocês, a gente precisa do comentário, compartilhem aí com a galera, tá bom? Que a gente precisa de vocês para poder isso aqui acontecer, para dar certo, e a gente também faz por vocês. Isso. Então eu queria agradecer a vocês mais uma vez pelo Verdade. convite. Valeu, muito obrigado. E um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra minha esposa que tá lá, a Lívia. Corta e pro essa meu parte, filho, tá, Natan, editor? que tá Mentira, assistindo. brincadeira. Pessoal, obrigado por assistir, tá? Se inscrevam no canal da M2M e do... Direto ao ponto podcast. Isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.